Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas lives de quarta-feira. Então, meu nome é Alexandre Rosa, sou aqui professor aqui da FPA, um dos sócios da Retina Pro. E nessas nossas lives de quarta-feira a gente tenta disseminar informação de qualidade para atingir o maior número de pessoas possíveis. A gente acredita que pessoas com boas informações podem ter melhores escolhas e podem discutir com o seu médico a respeito dos seus tratamentos. Obviamente a gente não está aqui para substituir o seu médico, mas sim para poder tentar, de alguma maneira, poder colaborar com o seu tratamento, com a sua recuperação. Então, nessas quartas-feiras, a gente sempre fala sobre saúde visual, sobre algumas doenças e como se manter saudável, como manter a sua saúde visual em dia. Os recadinhos de sempre, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, clica lá no sininho, porque você vai ser notificado de quando começarem os vídeos das lives. E compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com algumas pessoas que você acha que podem ser interessantes. Na descrição desse vídeo também tem links para a comunidade do Facebook, então sugiro você se inscrever na comunidade do Facebook e também link para os nossos outros grupos do Telegram e você pode ouvir essa live também no Spotify. Hoje é uma live bem bacana, que a gente gosta bastante, é uma live que a gente interage com as pessoas ao vivo, a gente tenta tirar algumas dúvidas aqui das pessoas ao vivo. E para isso eu vou trazer duas pessoas aqui, dois grandes convidados. Primeiro, Ladies First. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ale, tudo bem? Tudo Sempre legal. bom estar aqui toda quarta-feira, né, nessa live Tira Dúvidas. Eu acho que é uma das lives mais legais. A gente consegue interagir com todo mundo que está colocando no chat. Então, bem-vindos. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro, sou especialista em retina e vítreo e também ultrassom ocular e doutoranda na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Bem-vindos, vamos lá para mais uma live. Legal, agora eu vou colocar o nosso segundo parceirão aqui. Fala, Renato, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Alexandre e Thaís? É um prazer estar aqui no nosso encontro de quarta-feira, né? Hoje na live Tira Dúvidas, que, como vocês falaram, é muito bacana. E para quem não me conhece, eu sou o Renato, também sócio da Retina Pro, especialista em catarata e retina, e também estou terminando meu doutorado na Unifesp. É isso. Legal, então pessoal, hoje a gente está ao vivo aqui tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram. A gente vai tentar interagir com as pessoas aqui ao vivo e vamos ver se a gente consegue ajudar o máximo de pessoas aqui. Vocês coloquem os comentários ou perguntas aí tanto no chat do YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, a gente vai tentando ler. Bom, então vamos lá, direto e reto, pessoal. O Aldenir perguntou aqui, estou com 24 horas que operei meu olho direito. Thaís, quando eu posso dormir de lado? Agora a gente tem que saber, ele não falou qual é a cirurgia que ele fez, né? Acho que independente da cirurgia, Ale, principalmente para quem opera a retina, né, a gente sabe que muitas vezes o posicionamento da cabeça é olhando para baixo, então a gente recomenda que nas primeiras semanas se durma de bruço, né? E a catarata, se for catarata, às vezes o paciente é indicado de dormir para o lado do olho não operado, né? Então acaba ficando 7 a 10 dias aí dormindo numa posição específica que não é para o lado da cirurgia. Então, vai muito da orientação do cirurgião, mas os primeiros 7 dias são os mais importantes. Perfeito. E é interessante a gente também lembrar que vai depender do tipo de cirurgia, como você bem falou, né? Então, se for paciente de retina, dependendo da posição, você pode até, às vezes, em algumas situações, até ficar para o lado que foi operado, né? Renato, tem uma pergunta aqui da Luísa. Aí ela pergunta, Luísa Arruda. Você tem ambos os olhos com diagnóstico de aderência vitreomacular. É uma situação grave? Apresenta riscos para uma cirurgia de catarata? O que é? Acho que seria legal tu falar um pouquinho o que é o vítreo, né? E como é que ele adere ali na região macular, aí, Renato. Certo. O vítreo, ele é o gel, né, que fica dentro do olho, vamos dizer assim, que dá o formato ao olho.
E ele tem uns pontos de aderência maior na retina, né? Sendo que um deles é exatamente a mácula, que é no centro da visão, tá? E em algumas pessoas, essa aderência é importante e pode tracionar a retina, tá? E levar ao que a gente chama de uma síndrome da tração vitreomacular, que às vezes pode gerar distorção da anatomia e em alguns casos pode até gerar um buraco macular, tá? Agora, a catarata é uma região diferente da retina, certo? Mas isso tem que ser avaliado com o médico dela, porque dependendo da tração macular, se tiver indicação cirúrgica, pode fazer a catarata no mesmo ato da cirurgia de retina, ou se a tração macular não tiver indicação cirúrgica, porque às vezes a gente espera essa tração, às vezes ela se resolve sozinha, então, dependendo de como está a visão dela. Do modo como ela está falando, que na pergunta abaixo, que tem redução da visão central, visão dupla, talvez já tenha uma indicação cirúrgica. Então, isso tem que ser avaliado se faz a catarata e a retina junto. Se não, se for só a catarata, talvez possa, dependendo do grau da catarata, talvez dá para esperar, né? A catarata é um processo lento, progressivo, que a gente pode postergar, sem deixar que ela avance muito também. Então, isso tem que ser bem conversado com o médico dela, né? Perfeito. Bom, em geral, quando tem só adesão, como o próprio nome fala, tem uma adesão, mas não tem uma distorção, né? Tem que avaliar Sim. mesmo. Aí o melhor exame aí, Luiz, é a tomografia de coerência óptica para determinar com o seu médico qual é a melhor abordagem, né? Então, só lembrando mais uma vez, né, fazendo um disclaimer aqui, né, que a gente está dando algumas opiniões baseadas no que vocês estão escrevendo, mas essas opiniões não substituem a avaliação com o seu médico, tá, pessoal? Então, é importante vocês acompanharem com seus médicos aí para ter a melhor conduta tomada, né? Thaís, aí tem um paciente aqui, o Felipe, ele perguntou: desenvolver olho seco com muito desconforto após um episódio de hipóxia, né? Hipóxia corneana. Em último caso, se nada melhorar, existe algum colírio que possa pelo menos mascarar o problema? Então, tratamento de olho seco, Thaís. A gente até conversou na live passada um pouco sobre isso também, então fica à vontade para assistir as lives que a gente tem no canal sobre esse assunto. O olho seco é um assunto extenso, a gente tem diversos tipos de tratamento. O mais importante é saber qual tipo de olho seco que o paciente tem, então o oftalmologista é capaz de, no consultório, muitas vezes, diagnosticar qual é o tipo de olho seco, em que fase que está essa doença, né? E muitas vezes o primeiro tratamento é o colírio lubrificante. Quando o colírio lubrificante não consegue resolver, dependendo do grau de inflamatório associado, entrar com colírios anti-inflamatórios, né, ou até mesmo corticosteroides. E, em último caso, a gente usa também os plugs lacrimais, né, que fazem com que a lágrima fique mais tempo dentro do olho, porque o que acontece muitas vezes, a lágrima evapora muito rápido. E também, assim, em último caso, a gente pensa em cirurgia, né, que às vezes usa mucosa oral, ou membrana amniótica, ou às vezes até alguns pacientes têm que fazer uma rafia, né, que é um pontinho que a gente dá para fazer com que a lágrima fique mais tempo dentro do olho. E geralmente são os últimos casos que se usa isso. Tem alguns colírios mais recentes, como o Rêstasis, né, que é um colírio que se usa para olho seco. Geralmente quem prescreve esse tipo de colírio é o especialista em córnea. Então é sempre bom fazer uma avaliação completa com um oftalmologista e, se possível, um especialista em córnea, para que ele saiba qual é o melhor tratamento atual. Perfeito, então é isso mesmo aí, Felipe, precisa avaliar com um médico, né, se possível um médico especialista nessa parte de superfície ocular, e o tratamento do olho seco ele tem muitas opções, como a Thaís mesmo falou, né, além do colírio, então tem bastante coisa que a gente pode lançar a mão. Renatão, tem uma internauta aqui, a Fátima Freitas, perguntou: boa noite, tenho DMR seca, operei de catarata e desde então não consigo mais ler no celular, antes eu lia sem óculos. Agora eu tenho que usar uma lupa. Isso tem a ver com a cirurgia? Então, explica aí, Renato. Então, ela chegava bem de perto, talvez míope, né? Colocou uma lente, está corrigida para longe e agora está com dificuldade de enxergar. Isso. São algumas coisas que a gente tem que ponderar. A partir do princípio que a DMRI seca dela não é uma DMRI grave, tá? Porque a DMRI afeta a visão central. Mas partindo do que ela falou, que antes da cirurgia de catarata ela lia bem, tá? Lia bem, então o fato de ler bem, isso me leva a crer que talvez a degeneração dela não fosse tão grave, que a miopia que ela provavelmente tinha antes ajudava ela para ler de perto, mas a miopia dificulta para ver de longe. Então, dependendo do tipo de lente de catarata que ela colocou, vai dar uma boa visão para longe, mas tentando corrigir essa miopia que ela tinha antes. Só que aí, ela tirando esse fator da miopia,
piora a visão de perto. Então, ela tem que avaliar com o médico dela se é o caso de passar um óculos para perto, tá? É claro que se a degeneração da mácula for uma degeneração mais avançada, grave, esse óculos de perto a gente associa, sim, a algum tipo de lupa, algum outro recurso óptico, que a gente chama recursos ópticos de visão subnormal, recursos eletrônicos, tá? Como iPad, aumentar o tamanho da letra, enfim. Agora, isso se for uma degeneração grave. Agora, se não for, tem que conversar com o médico sobre a questão do óculos, né? Da refração. Não sei há quanto tempo ela fez a cirurgia. Aí tem que dar uma olhadinha realmente no tipo de lente, qual foi a programação do grau, né? Se foi para corrigir só o de longe e, enfim, usar óculos para perto. Aí tem que dar uma olhadinha mesmo de refração depois. Thaís, tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, do Gilberto Celestino Júnior, aqui no Instagram. E aí ele perguntou assim: olá, boa noite, fui submetido a uma cirurgia no olho esquerdo, de descolamento de vítreo e descolamento da retina. Transcorrido 3 meses da cirurgia, ainda vejo embaçado e uma bola preta ao levantar a cabeça. É normal? Thaís, então, paciente com 3 meses de pós-operatório de cirurgia de retina, ainda está enxergando embaçado. Queria que tu comentasse um pouquinho. O que acontece muitas vezes na cirurgia de retina é que para que a gente mantenha a retina colada por mais tempo, dependendo do caso, né, se for um caso mais grave, é preciso colocar algumas substâncias dentro do olho. A primeira substância que a gente coloca nos casos mais leves é o gás, né, que é uma bolha de gás que a gente coloca dentro do olho, que ao longo do tempo vai saindo. Dependendo da concentração do gás, ela pode ficar mais tempo dentro do olho e causar mais manchas, né, até ele sair completamente ser absorvido pelo olho completamente. A outra coisa que a gente usa na cirurgia, um tamponante, é o óleo de silicone. Então, muitas vezes o paciente tem essa impressão de ver uma mancha ou de ver alguma coisa se movimentando dentro do olho, e muitas vezes é o óleo de silicone, né, que está se movimentando dentro do olho, e dependendo da avaliação com o médico que operou, pode ser que esse óleo não possa ser retirado antes dos 3 meses. E aí essa avaliação contínua com quem operou, né, o pós-operatório bem completo, é importante para avaliar se essa queixa é realmente causada pelo que foi colocado na cirurgia, se tem alguma área da retina que precisa de algum tratamento a laser, por exemplo, ou se realmente é um local onde tinha um descolamento mais grave e ficou uma mancha porque a retina perdeu a sua vitalidade, né? Então, toda avaliação é feita em consultório, com um exame de fundo de olho, mapeamento da retina. Muitas vezes tem que pedir também alguns exames de contraste, às vezes a tomografia, como você comentou, que é o OCT. E aí, o mais importante é realmente tirar todas as dúvidas com o médico que está acompanhando o pós-operatório, que ele pode responder com mais detalhes o que foi feito na cirurgia e o motivo dessa queixa. Perfeito, Tatá. Aí tem uma pergunta aqui, Renato, da Silvia. Uma pergunta, acho que é bem interessante essa pergunta dela. Boa noite. Algumas pessoas me indicaram remédio para prevenir ou mesmo retardar a catarata. São indicados ou não teve efeito nenhum? Renato, tratamento de catarata. Eu vi que o doutor Edmundo até respondeu no chat, e é como ele respondeu: não tem colírio, não tem remédio, tá? Catarata é cirúrgico, o tratamento é cirúrgico. O que varia entre as pessoas é que algumas a catarata pode progredir um pouco mais rápido, outros com uma idade menor, outros com uma idade maior. Claro que o fator genético influencia. Tem discussão, sim, dos fatores ambientais, álcool, excesso de sol, cigarro, fatores oxidativos, mas não existe colírio, não existe remédio, né? Perfeito, legal. Até hoje, ainda hoje, o melhor tratamento para cirurgia de catarata ainda é a cirurgia, né, pessoal? Thaís, tem uma pergunta aqui do César Augusto. Ele colocou: após retirada de silicone, ficaram alguns resquícios. Aí, vocês já comentaram em lives anteriores. Minha dúvida é se essa sobra de óleo que fica pode dar problemas como glaucoma? Então, Thaís... É uma boa pergunta, né? Acho que é uma pergunta recorrente sobre óleo de silicone. Nossos pacientes e às vezes, muitas vezes, acompanhantes, né? Quem quer se informar está aqui com a gente, é muito bom. E eles estão ficando cada vez mais informados, e o nosso objetivo é esse. O óleo de silicone, quando você remove, podem ficar algumas partículas dispersas, né, na cavidade do olho. Na grande maioria das vezes não causa nenhum tipo de alteração. Se vier causar algum processo inflamatório ou realmente uma piora da acuidade visual
ou qualquer tipo de glaucoma, pressão alta do olho, aí realmente é necessário fazer algum tipo de procedimento. Agora, como a gente já comentou, cada caso vai ser avaliado pelo seu médico e alguns exames como a ultrassonografia do olho, a avaliação no consultório, a gente consegue ter uma ideia se esse óleo de silicone está causando alguma coisa de complicação que precisa ser resolvida. Legal. Beleza. Aí tem uma pergunta aqui da Cecília Imbiriba, Renato. Qual o melhor colírio para olho seco? Tem vários, né, Cecília? Vários. Eu gosto muito dos que não tem conservante, né? Como o Iabac, o Ilocomod, né? E tem outros colírios que pode usar de uma maneira mais rápida. Vou usar por uma semana, um mês. Mas se a gente falar colírio a longo prazo, lubrificante, eu gosto muito. Não tenho representação nem vínculo comercial, né? Mas o Iabac, por exemplo, não tem conservante, então é o que eu mais prescrevo. Legal. Tem uma pergunta aqui do Marco, Thaís, interessante, Marco Piffer. Boa noite, percebi que o grau do meu olho operado, no caso ele fez vitrectomia e catarata, está aumentando mesmo com a lente intraocular programada para longe. É normal o aumento do grau mesmo com a lente? Então é comum ter diferença de óculos após a cirurgia de catarata ou cirurgia combinada? O grau dos olhos ele é causado por fatores diversos, né? A gente sabe que o olho é composto de várias camadas e temos a córnea, temos o cristalino, que é substituído por uma lente artificial na cirurgia de catarata, e temos a parte de trás do olho, que é a câmara vítrea, né, onde tem a retina. Então, muitas vezes, quando você faz cirurgia de catarata e retina, algumas vezes precisa passar uma faixa de silicone em volta do olho, que causa uma miopia um pouco maior. Até mesmo alterações da retina podem causar alteração do grau ao longo do tempo. E, dependendo da idade, né, se o paciente for muito jovem, o olho cresce também, né? Então, assim, até os 23, 25 anos, o olho pode crescer. E se o paciente já tem uma miopia antes do problema, né, antes de ter sido operado, ele pode também ter uma degeneração miópica, que é uma doença genética em que o olho vai crescendo ao longo do tempo e se esticando, né, na retina. E aí pode causar realmente uma variação do grau ao longo do tempo. Não é o mais comum, mas pode acontecer sim. Tá, legal, é isso mesmo. Tem que dar uma avaliada para a gente poder ver direitinho o que está acontecendo. Não é muito comum essa alteração, né, mas pode acontecer. Aí, ó, Renato, tem uma pergunta aqui da Sônia, que ela perguntou: fiz uma cirurgia de redescolamento de retina, foi achado um pedacinho de catarata na minha retina. Isso pode prejudicar minha melhora na visão? Só uma segunda opinião. Então, acho que ela deve ter tido um fragmento de córtex, alguma coisa assim, na cirurgia do descolamento dela. Oi, Sônia. Então, você falou redescolamento de retina, né? Redescolamento de retina geralmente são cirurgias maiores, cirurgias que como tudo na medicina, né? Se a gente vai reoperar a mesma região, às vezes já tem umas fibroses que a gente chama, umas cicatrizes. Então é difícil dizer que a sua piora da visão é por conta desse restinho de catarata que estava lá. Pode ser por conta da retina também. E depende também de há quanto tempo esse resto de catarata estava lá, se estava inflamando ou não o seu olho. Depende se a catarata, o pedacinho de catarata que estava lá era só um córtex, ou seja, se é a parte mais fininha da catarata, que às vezes reabsorve sozinho a maior parte, ou se era o núcleo, a parte mais durinha. Então depende de alguns fatores. Fato é, catarata por muito tempo lá, principalmente essa parte mais durinha, pode gerar inflamação. Essa inflamação pode aumentar a pressão do olho, pode favorecer sim um redescolamento da retina, mas é isso, cada caso é um caso. E partindo desse princípio que redescolamento de retina já é uma causa também da baixa visão, né? Então tem que também ver com o seu médico. Mas o importante é que, pelo que eu entendi, ele fez a cirurgia, retirou o pedaço, né, e recolou a retina. Perfeito. O importante é na hora que foi feita a cirurgia, a Sônia ter reabordado e removido esse pedacinho aí, que se for um pedacinho pequeno, não vai ter problema não. Aí, Thaís, tem uma pergunta aqui do Valdeci, que está sempre com a gente. Um abraço, Valdeci. Perguntando que quando o óleo de silicone está emulsificado, quais os sintomas que ele pode apresentar na visão do paciente? Obrigado, Valdeci, por mais uma vez estar com a gente. Acho que toda quarta-feira ele está aqui, já faz um ano, mais de um ano, né?
E as perguntas dele são sempre bem pertinentes. Até pensei que ele já tinha feito a cirurgia para remoção do óleo, não sei se ele já foi avaliado. Então, se você ainda não foi avaliado... Tá programado. Pois é, tem que fazer. Agora sim, o óleo de silicone emulsificado, a maioria das vezes não causa muitos sintomas, tá? Até porque a emulsificação do óleo, ou seja, ele fica mais fluido, acontece de uma forma lenta, não é de um dia para o outro. Ao longo dos meses do pós-operatório, esse óleo começa a ficar mais fluido. E muitas vezes o que a gente percebe que ele está ficando emulsificado é quando a gente faz o exame de ultrassonografia do olho, que a gente percebe que as gotículas de óleo estão espalhadas, né? Muitas vezes a gente examina no consultório e vê que as gotinhas do óleo tá vindo para frente, da parte da frente do olho também, que a gente consegue observar. Então, na grande maioria das vezes, é o médico que percebe que o óleo está emulsificado. Raramente o paciente vai ter sintomas. Bom, tem uma pergunta aqui da Augusta, bem interessante também, Renato. O diabetes pode provocar descolamento de retina? Sim. O diabetes ele provoca um tipo de descolamento de retina que a gente chama de descolamento de retina tracional. Então, as fibroses, as proliferações, né, que a gente chama fibrovasculares, tracionam a retina e podem levar a um descolamento de retina. Às vezes, até associar um outro tipo de descolamento de retina que a gente chama regmatogênico, que são rasgos na retina. Então, a gente pode ter os dois tipos de descolamento associados no diabetes. Geralmente, são os estágios finais da doença do diabetes, né, que começa com um pontinho de sangramento, esse sangramento aumenta, essa fibrose, essa proliferação aumenta, até levar a um descolamento de retina. A gente, com acompanhamento constante, com mapeamento de retina, com os exames, angiofluorescenografia, retinografia, a gente consegue fazer laser antes ou fazer as injeções para tentar evitar chegar nesse estágio, né? É claro que o principal é o controle do paciente clínico, o controle do diabetes, né? Com nutricionista, com endócrino, fazendo exercício físico, mas o estágio do descolamento já é o estágio final. Realmente o ideal é a gente tratar o diabetes antes de chegar ao descolamento, né? Então, quando o paciente já tem descolamento, significa que ele já está chegando muito tarde no médico de vista, né? E é legal lembrar, Lê, que a gente tem as lives, né, anteriores sobre retinopatia diabética, sobre diabetes nos olhos, são super interessantes e estão no nosso canal. Então, para quem ainda não assistiu, vale a pena, viu, gente? É isso mesmo, perfeito. Então tem bastante conteúdo, né? Obviamente essa live é uma live bem pontual, a gente vai esclarecendo alguns pontos que são mais duvidosos, né? Mas a gente tem muito conteúdo lá no canal, assinem o canal aí que tem bastante coisa bacana. Aí, Thaís, a Luísa perguntou sobre aquela questão da aderência vitromacular, né, que ela falou anteriormente. Ela pergunta se o uso da lente de contato pode ter causado essa aderência. No ano passado, o resultado do OCT era vítreo descolado. Então, você acha que a lente de contato tem alguma coisa a ver com essa adesão, Thaís? Olha, Luísa, é uma pergunta bem legal, até para os pacientes e as pessoas que estão assistindo ficarem bem informados sobre essa questão. A lente de contato, ela é colocada na frente da visão, né, na parte da córnea, que é a tampinha do relógio. Então, ela não tem nenhum tipo de contato ou relação com o fundo de olho, que é a parte de trás dos olhos. Então, não tem como a lente de contato causar alterações no vítreo, porque o vítreo fica na parte de trás dos olhos. Não há contato entre a córnea e a parte de trás dos olhos, é bem distante, né? A córnea fica bem nessa parte preta aqui, onde a gente tem a menina dos olhos, ela fica bem na frente. E a lente de contato é colocada na parte externa, né? Muitas vezes, o exame de tomografia, dependendo da localização que foi feito, ele pode não ter sido feito no mesmo local que foi feito nos exames anteriores e acaba descobrindo uma outra adesão onde não tinha, ou, de repente, a imagem não foi igual à da última vez que foi feito o exame. E hoje em dia, o OCT tem aparelhos mais modernos, que identificam coisas mais detalhadas. Então, muitas vezes, já poderia instalar a adesão e não ter sido vista na foto que foi feita, mas ele poderia já estar lá. Legal, perfeito, Thaís. Bom, vamos lá, Renato. Agora tem uma pergunta aqui que saiu do Instagram, que foi uma pergunta também sobre lente de contato, tá? O Gilberto perguntou em relação ao uso de lente de contato pós-cirurgia de descolamento de retina, mas a Alvinha Maria também perguntou, ela fez duas perguntas que eu achei bem interessantes. Após o gás desaparecer, é normal desenvolver catarata ou é mito? Então, primeira pergunta.
E a segunda pergunta, após a cirurgia de retina, quanto tempo posso voltar a usar lente de contato? Então, toda vez que a gente usa, numa cirurgia de retina que a gente usa o óleo, usa o gás, muda ali o que a gente chama da osmolaridade, daquela troca que tinha entre o vítreo e o cristalino. Todas essas substâncias, como elas são substâncias que a gente não nasce naturalmente com elas no olho, elas vão dar catarata, sim, isso pode ser em alguns meses, pode ser em um ano, às vezes acelera esse processo da catarata, tá? Então não é mito. Não é mito. Não é mito, não é mito. E a segunda pergunta que tu falaste, desculpa. Lente de contato após cirurgia. Quanto tempo depois? Então, vai depender de alguns fatores, né? Como a Thaís falou, a retina lá no fundo do olho, a córnea é aqui fora. Só que toda cirurgia que a gente faz, o olho fica mais sensível, né? A gente sempre prescreve no final também lubrificante, a higiene dos cílios. Então, isso tem que ser avaliado. Eu deixaria no mínimo, pelo menos um mês, no mínimo, tá? Bem no mínimo mesmo, dependendo também da gravidade do caso que ela operou. E sempre orientando o controle da lente de contato para não usar por muito tempo, né? Tentar usar só em eventos sociais, em esporte, tentando usar o mínimo possível. Mas isso tem que ser avaliado cada caso. Às vezes o paciente já tem aquele problema na película lacrimal, ou às vezes ele tem uma blefarite, que a gente chama, que é uma doença aqui nas pálpebras, excesso de oleosidade. Então, essas coisas podem adiar a volta do uso da lente de contato. Legal. Thaís, tem uma pergunta muito bacana aqui da Maria José. Ela pergunta, quem tem diabetes, a glicemia em média, qual é o valor da glicemia em média para não ter retinopatia diabética? Deve ser mantido em quanto essa glicemia? Olha, Maria José, obrigada por perguntar. É a pergunta do milhão, né? Assim, os estudos mostram que se você manter a glicemia controlada, né? Isso depende da idade do paciente e o endócrino acaba ajudando muito nessa questão. Existem pacientes que ficam com a glicemia controlada entre 95, 110, 120 no máximo, e tem pacientes que precisam ficar com a glicemia entre 115 e 110. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Eu acho que a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz também para avaliar como é que está a variação da glicose nos últimos 3 meses, ajuda bastante, porque às vezes o paciente faz a glicemia de jejum e dá 110, mas a hemoglobina glicada está com um valor de 10, que o normal é 7. Então ele está 3 meses com a glicose alterada acima de 200 e no dia que fez o exame comeu menos e deu glicemia normal, né? Então tudo é em conjunto com o endocrinologista. Outra coisa que eu deixo bem explicado para os meus pacientes é que não é só a hiperglicemia, ou seja, a glicemia acima de 200 que é ruim para causar retinopatia diabética. Muitas vezes o paciente que tem uma hipoglicemia constante, ele pode ter uma hipóxia, ou seja, falta de oxigenação na retina, e também desenvolver algumas alterações causadas pelo diabetes. Então, o ideal é manter uma constância na glicemia para que não tenha uma variação muito para baixo nem muito para cima, né? E a retinopatia diabética, invariavelmente, vai acontecer depois de 10, 15 anos de doença, na grande maioria dos casos. O que não pode acontecer é não ter acompanhamento com o seu endocrinologista, perder acompanhamento com o oftalmo. Então, quem tem diagnóstico de diabetes precisa, sim, fazer exame de fundo de olho e mapeamento de retina todo ano, para que evite justamente que chegue numa fase mais avançada em que não tenha muito o que fazer de tratamento. Então, quem tem diabetes é obrigatoriamente necessário fazer essa avaliação periódica. É exatamente isso, né? O segredo, na verdade, para não ter retinopatia diabética é você se manter controlado, né? Se você tiver os níveis controlados de glicemia, hemoglobina glicada e a glicemia pós-prandial, né? A gente sabe que a chance de você ter problemas no futuro é muito menor, né? A gente sabe que hoje o diabetes ele começa a dar problemas na visão depois de 10, 15, 20 anos de doença. Então, é aquela coisinha do final de semana, só esse final de semana aqui, né? Então deixa eu comer um chocolate, então tomar um pouquinho de refrigerante. Só que aqueles eventos repetidos ao longo de anos vão dar problema lá na frente. Então o segredo é se manter controlado sempre. A gente tem pacientes com 20, 30 anos de doença que não tem nenhuma lesão no olho. E então isso se deve ao controle nesse longo prazo, né? Renato, tem uma pergunta aqui da Tassiana. Ela perguntou, tenho moscas volantes, fui no oftalmo, ela disse que minha retina está normal e saudável, que o gel do olho não desgastou.
não entendo por que tem mosca volante. Será que se está tudo normal, vocês podem falar a respeito? Então, mosca volante, Renato, ela teve um mapeamento normal e aparentemente o Vitor ainda não está descolado. Sim. Esse é um tema muito constante aqui nas nossas lives, gera muitas dúvidas e também vale a pena relembrar que nós temos uma live de moscas volantes, tá? Só sobre mosca volante, exatamente. Só sobre mosca volante, a gente mostra mais imagens, só entrar no nosso canal e ver as lives das anteriores que tem lá. Mas aí as moscas volantes devido ao vítreo, a degeneração do vítreo, certo? No mapeamento de retina, em alguns casos, a gente não consegue realmente ver a degeneração do vítreo em si. Por isso que a gente tem um exame que se chama ultrassom ocular, que a gente consegue sim no mapeamento de retina, lógico, ver se a retina está tudo bem, o aspecto da retina, se tem algum rasgo na retina, se está com risco de descolamento, isso sim. Só que às vezes o descolamento do vítreo, do gel, às vezes é pequeno e a gente não percebe no mapeamento, mas no ultrassom a gente consegue perceber. E consegue ver o grau que está esse descolamento do vítreo. Tá? Então, aí talvez tenha que ter uma associação de exames, né? Associar um ultrassom. Porque mosca de volante está relacionado ao vítreo. Perfeito, é isso mesmo. Obviamente, relacionado ao vítreo, já que você falou que a retina está tudo normal, né? Porque em alguns casos pequenos pode ser relacionado a problemas de retina. Thaís, tem uma pergunta aqui do River FC no Instagram. O óleo, obviamente deve ser o óleo de silicone, atrapalha a visão? Pode ficar a vida toda no olho? Essa é uma pergunta muito constante, obrigado por fazer e trazer esse assunto novamente aqui à tona. É importante os pacientes que nunca ouviram falar de óleo de silicone saber que a gente usa na cirurgia de retina, principalmente nas cirurgias de retina mais graves, né, que a gente precisa que a retina se cicatrize ao longo do tempo, e o óleo de silicone consegue ficar dentro do olho, às vezes até 1 ano, 2 anos, né, Alexandre? E aí, o que acontece é que alguns pacientes, por exemplo, a gente não pode remover o óleo de silicone pelos riscos de redescolamento. E se esse óleo de silicone, ao longo dos anos, não causar glaucoma, não causar complicações de inflamação dentro do olho, não causar nada grave, ele pode continuar lá dentro do olho. O que não pode acontecer é, se o óleo, ao longo do tempo, ficar causando algum problema, a gente precisa removê-lo, e se o paciente não pode ficar sem óleo de silicone, colocar um novo óleo de silicone mais pesado, que possa ficar mais tempo dentro do olho sem causar algum problema. Agora, a outra pergunta que ele falou é que se causa alteração de visão. Eu costumo comparar com meus pacientes o seguinte: o óleo de silicone, ele causa grau. Então, é como se você tivesse colocado 4 graus a mais no seu óculos. Então, se você colocar 4 graus de óculos no seu olho operado e enxergar 30%, 40% da sua visão, é aquilo que você está enxergando se não tivesse o óleo. O óleo não atrapalha a quantidade de visão, ele só causa grau, porque ele é um material transparente, então ele não causa alteração da visão, ele causa alteração no grau, né? Então a visão atrás do óleo depende da retina, é a retina que dá o foco, dá a qualidade de visão, a quantidade de visão é a retina, não é o óleo de silicone. Perfeito. Com isso que a Thaís falou, né? Então, tem algumas situações que a gente realmente não pode remover o óleo, né? Então, quando a retina está muito frágil, você percebe que ela vai redescolar se você tirar. Ou então, até casos onde a pressão do olho está muito baixa, que aí você remove o olho, pode propiciar que essa pressão diminua mais ainda e o seu olho acabe ficando menor do que o normal, ficar aquele olho murcho. Renato, tem uma pergunta aqui do Tuto. Doutores, boa noite. Me tire uma dúvida. O que quer dizer DMRI úmida em estado avançado? Tá no mute, Renato. Opa. Agora, DMRI, a sigla é de degeneração macular relacionada à idade. Mácula é a parte central na retina, lá no fundo do olho. Relacionada à idade, porque o principal fator de risco para a doença é a idade, acima, geralmente, dos 55, 60 anos, tá? E existem 2 formas, a forma seca e a forma úmida. A forma seca começa com uma forma de drusas, que a gente chama, que são umas sujeirinhas na retina. A gente prescreve algumas vitaminas para o paciente, né, que fizeram vários estudos, né, um estudo grande chamado AREDS, que essas vitaminas, em alguns casos, na forma intermediária, ajudam a não progredir para a forma avançada, mas isso é a forma seca. Agora, a forma úmida, que é que você está falando, o tratamento hoje são com as injeções. Essas injeções é um tratamento recente, de mais ou menos uns 15 anos para cá.
Se tiver num estágio muito avançado, a depender, as injeções vão ajudar mais ou menos, mas o nosso objetivo também é chegar no momento que estabilizar, tá? Secar o líquido que tem lá, porque úmida significa líquido, né? Então, às vezes é líquido, às vezes é sangramento, então a gente tem que, com as injeções, e fazer várias injeções, e também isso fica claro, tem pacientes nossos que já fizeram 10 injeções com intervalo mensal, 3 injeções com intervalo mensal, depois a gente afasta a cada 2, 3 meses, o tratamento é muito individualizado, mas o tratamento para degeneração macular úmida são as injeções. E o acompanhamento é com o exame de OCT, que é o mapeamento de retina, e o OCT, que é a tomografia. Perfeito. Thaís, tem uma pergunta aqui da Cecília, ela perguntou, blefarite tem cura? Acho que seria legal você falar um pouquinho o que é blefarite e depois falar as possibilidades de tratamento, Thaís. A blefarite é uma inflamação que ocorre na parte externa do olho, nessa parte onde fica a pálpebra, né? Onde tem as glândulas aqui da pálpebra. E é muito comum em pacientes que têm pele mais oleosa, pacientes que têm alergia, são atópicos, né, que a gente chama, e principalmente em pacientes que vivem em regiões tropicais, que é o Brasil, né? Então, aqui no norte, a gente tem muita gente com blefarite, até por causa da umidade do ar. E eu não costumo dizer que não tem cura total, mas tem um tratamento que chega muito próximo da cura, né? Principalmente se for realmente relacionado a essa questão da pele. Então, a grande parte dos meus pacientes eu faço um tratamento conjunto com o dermatologista para que use, além do tratamento ocular, também o tratamento da pele para controlar a oleosidade. A outra coisa também é fazer a higiene ocular, que a gente não só escovar o dente, né, mas também fazer a higiene ocular, que a gente tem que fazer também quando toma banho. Isso ajuda muito na blefarite. E existem alguns outros tratamentos mais modernos, né? Às vezes precisa fazer um ciclo de antibiótico oral, precisa fazer algumas drenagens, mas, assim, a cura exclusivamente, eu diria que é mais controle do que cura, né? Que a gente tem as glândulas na pálpebra que não tem como remover. Então, acaba tendo algum grau de blefarite aceitável, leve, que o paciente, às vezes, nem tem sintomas. Perfeito, Thaís. Renato, tem uma pergunta aqui do Arthur. Fiz catarata no olho direito e o esquerdo. Fiz catarata do olho direito e o esquerdo está fechando a pálpebra e olho dolorido. Agora eu não fiquei mais na dúvida se ele fez catarata no olho e está sentindo problema no outro olho. Eu acho que é isso, né? Então, Renato. É difícil responder essa pergunta. Eu acho que não tem muita relação, não, Arthur. Então, eu não diria geral, que tem relação. Se opera um lado, não provoca problemas no outro. Né? Para ver o que está acontecendo com o outro olho, né? Sim. Seria problemático se tivesse no mesmo olho da cirurgia, né? Se tivesse com o olho vermelho, doendo após a cirurgia de catarata no mesmo olho, aí seriam sinais que a gente chama de sinais de alerta, né? Para você procurar o seu médico. Mas, em geral, a cirurgia não causa sintomas no olho contralateral. E ali, só complementando, que eu acho que a Cecília complementou a pergunta dela, sobre ela falar que a blefarite dela apareceu depois da cirurgia de catarata. Então, assim, Cecília, todas as vezes que a gente faz uma cirurgia nos olhos, acaba se tornando mais frágil, mais sensível. Então, num período pós-operatório, o olho fica mais fácil de aparecer coisas que ele já tinha. Então, às vezes, a população de bactérias que tem na nossa pele começa a proliferar mais e conseguir atingir o olho porque ele já está fragilizado pelo pós-operatório da cirurgia. Então, eu costumo dizer que não é a cirurgia que causou blefarite, é que a blefarite se agravou provavelmente pela sensibilidade aumentada do olho por uma cirurgia. Isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui do Messias que eu achei interessante, Renato. Quem tem retinopatia diabética é considerado como visão monocular? Então, ele colocou o CID de visão monocular aqui. Não, só a presença de retinopatia diabética já atesta que a pessoa tem visão monocular, Renato? Não. Retinopatia diabética, existem vários estágios de retinopatia diabética. Muitos pacientes em estágios iniciais conseguem enxergar 100% de visão. E então, tem retinopatia diabética não proliferativa leve, muito leve, moderada. Tá? Então, depende de cada caso, tá? Existem pacientes que entram nos mais graves, né? Que entram no estágio de cegueira legal, né? E tem outros que não entram no estágio de cegueira, mas entram no que a gente chama de visão subnormal.
existem aqueles pacientes que têm a visão 100%, principalmente nos estágios leves. É isso mesmo. Então, a cegueira ou a visão subnormal ela é dada pelo nível de visão que você tem, não necessariamente pelo diagnóstico de retinopatia diabética. Bom, aí, Thaís, estamos aqui mais uma pergunta da Elaine. Ela colocou: doutores, tem alguma alimentação que ajuda nos cuidados com a visão, fortalecimento da visão? Uma medicação, alguma alimentação que ajude em alguma doença específica, Thaís? O nosso organismo, Helena, ele é um organismo que precisa de vários nutrientes. Então, isso não é diferente nos olhos. Os nossos olhos precisam também de nutrientes. Então, a nossa alimentação afeta diretamente o nosso envelhecimento, a oxidação no nosso organismo. E se você tiver uma alimentação saudável, rica em legumes, verduras, frutas e gordura não saturada, né, uma proteína, tudo isso vai ajudar não só o intestino, o fígado, o coração, o cérebro, como os olhos. Então, os olhos também precisam de nutrientes. E na retina, principalmente, a gente tem alguns nutrientes que são essenciais, que estão presentes muitas vezes nos legumes escuros, né? Eu costumo falar para meus pacientes que se pudesse comer peixe com legumes escuros a vida inteira, tendo ômega 3, ômega 6 e 9, ajuda muito, né? Nessa questão da antioxidação, que é o envelhecimento do organismo e dos olhos. Não tem uma alimentação, um alimento específico para tratar doenças dos olhos, mas é feito sim a orientação de uma alimentação saudável para que os olhos também sejam saudáveis. A gente costuma falar, né, que tudo que faz bem para o organismo faz bem para o olho também, né? Então, se é uma alimentação saudável, você vai se sentir mais saudável, seus olhos também vão agradecer. Renato, tem uma pergunta aqui do Instagram que eu achei bem interessante aqui, ó. A Jack BFS7. Fiz cirurgia de escolamia retina, faz um mês que operei. Quanto tempo vou poder tirar o silicone? Sim. O silicone já depende de alguns fatores, né? Em alguns casos a gente deixa ele por um tempo mais longo. Tá? Tem médicos que retiram com 4 meses, tem médicos que retiram com 6. Dependendo do caso, a gente pode retirar até com 1 ano. E dependendo do caso, se é um paciente que infelizmente tem um prognóstico visual que a gente chama reservado, um olho que não tem mais a função visual dele, a gente pode até deixar esse olho por tempo indeterminado, tá? Para tentar diminuir a chance de fitise, que a gente chama, que é o olho atrofiar. Mas isso nos casos que não tem mais a função visual. Agora, nos casos que tem função visual, a gente programa em 4 meses, 6 meses a 1 ano. Depende de cada caso. E se tiver algum tipo de complicação, como a gente falou antes, ou aumento da pressão intraocular, ou emulsificação, que é o olho ficar mais mudar a viscosidade dele, ficar mais espesso, ele vir para a parte da frente do olho, para a câmara anterior, a gente tem que retirar antes. Legal. Tem uma pergunta que acabou de sair aqui, Thaís, eu achei interessante. A gente responder a Luísa, ela perguntou: minha irmã vai fazer uma cirurgia de pálpebra caída, a pitose, né? Uma cirurgia simples, apresenta algum risco? Então, comenta como é que é a cirurgia da pálpebra, Thaís, se isso tem algum risco para a visão em si. Luísa, qualquer cirurgia tem riscos, tá? Não existe na medicina ainda nenhum tipo de cirurgia sem riscos, mesmo que os riscos sejam 0,1% de riscos, mas existem. A cirurgia de pálpebra ela é feita na parte externa, então nessa pálpebra aqui de cima, né? Na maioria das vezes a pitose é feita nessa parte da pálpebra superior. E é uma cirurgia segura, dependendo da técnica, muitas vezes é passado um fio especial que vai prender essa pálpebra para que ela não fique caída, ela fique levantada na maior parte do tempo. E tem um período de cicatrização mínimo dessa cirurgia, que não vai ser menor do que 15 dias, é 15 a 30 dias, dependendo do caso, precisa fazer repouso também, e os riscos são menores do que uma cirurgia feita dentro do olho, mas existem riscos sim, de pequenas hemorragias, de hematomas, que é quando fica roxo aqui nessa parte, pode ocorrer da pitose, que é essa queda da pálpebra, não corrigir totalmente, ter que refazer alguma parte da cirurgia para melhorar esse aspecto da pálpebra. Então, existem riscos pequenos, mas é uma cirurgia segura. Legal. Em geral, é realmente uma cirurgia que a gente mexe, que a gente chama nos anexos do olho, né? Então, obviamente, como toda cirurgia existe risco, mas o risco para a visão em si costuma ser pequeno.
Renato, aqui estamos já chegando aos 45 aqui. Última pergunta para a gente aqui. Então, a Jaqueline perguntou aqui no Instagram: eu fiz 8 lasers na retina esquerda e a catarata está dando ar da graça. Se eu operar a catarata, corre o risco da retina descolar ou de dar roturas? É uma ótima pergunta. A cirurgia de catarata ela aumenta sim, o risco de descolamento de retina, e aí a literatura médica varia de 5% até 15%, mais ou menos. Então, isso também vai depender do descolamento de retina que você teve. Depois da cirurgia de catarata, tem que ser avaliada a retina para ver se tem um novo buraco na retina, se tem que fazer laser, tá? E então aumenta-se um pouco o risco. O risco ainda é pequeno, tá? Mas aumenta um pouquinho. Então é uma associação do seu médico de catarata com o seu médico de retina estarem acompanhando de perto, né? Beleza, pessoal, 45 minutos aqui, já estamos encerrando essa live de hoje. Thaís, últimas recomendações aí? A principal recomendação é mantenham essa assiduidade aqui no nosso canal e principalmente se puderem compartilhar com as pessoas, familiares, amigos. Nós temos essa oportunidade de ter informações sobre saúde ocular, sobre vida, sobre vários assuntos interessantes e poder deixar a maior parte das pessoas que a gente conhece também tendo essa oportunidade. Então, a presença de vocês aqui é muito importante, principalmente as perguntas cada vez mais elaboradas, mais informativas. Então, parabéns por vocês estarem aqui com a gente e estamos muito felizes de poder estar toda quarta-feira aqui com vocês. E é isso, acho que a mensagem de hoje é gratidão. Valeu, Thaís, obrigado. Tchau, tchau. Renato, últimas palavras aí, considerações finais. Espero que a gente tenha ajudado com as dúvidas, né? Como tu falaste, a gente não está aqui nós não somos os donos da verdade, muito pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliar, né? Isso é importante. E sempre você confiar no seu médico, conversar com o seu médico e que ele vai escolher o melhor tratamento para você, né? Então, continuem com a gente toda quarta. Legal, valeu, Renato, obrigado, até mais. Um abraço. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí até os 45 do segundo tempo. Lembrando que a gente está aqui no intuito de trazer informações, né, como o Renato e a Thaís já falaram. Não estamos querendo substituir seu médico, mas apenas poder ajudar alguma pessoa. Se a sua pergunta não foi respondida na live de hoje, continua assistindo a gente no canal. Todas as quartas-feiras a gente está aqui e em algum momento a gente pode tentar responder a sua pergunta. Seu médico é o único responsável, ou pelo menos a pessoa mais responsável pela saúde dos seus olhos. Continue acompanhando com seu oftalmologista todo o tempo. A gente se vê, então, na próxima quarta-feira, pontualmente, às 20 horas, aqui no YouTube. Um grande abraço a todos. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.